Cara, eu tava pensando aqui e lembrando de como eu poderia passar uma dica de como foi que eu construí a minha casa. A casa que eu queria construir era uma casa de um valor bem expressivo, uma casa de altos e baixos e tal. A gente não recebeu educação financeira no decorrer da nossa vida nas escolas que a gente estudava, pelo menos, principalmente eu. A gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Desde o começo, quando a pessoa começa a pegar dinheiro, a pessoa começa a comprar logo o quê? As coisas que vem na cabeça dele, né? Comecei a comprar alimento, né? Coxinha, esse negócio, entendeu? Depois, por uma boa parte do tempo, eu gastei muito com vícios. Eu tinha um vício no começo da minha carreira. Eu tive um vício. Pegava naquela semana, trabalhava e quando era no final de semana eu ia lá e torrava tudo. Pegava, trabalhava a semana toda, quando era final de semana eu ia lá e torrava tudo. Então já tinha duas coisas que eu gastava bastante, né? Eu gastava bastante não, que eu gastava tudo, bem dizer. Comida e vício, essas duas coisas. Depois começou a entrar o quê? Comecei a comprar mais roupas, calçado. Por bastante tempo eu vivi dessa maneira, suprindo, trabalhando para suprir essas três necessidades básicas. Aí, o que acontecia nesse tempo? A minha barbearia era uma barbearia bem pequena, bem simples, e eu quase que não investia nela. Eu só comprava uma máquina quando ela quebrava. Eu só comprava outra lâmina quando a lâmina ficava cega. Eu só trocava os equipamentos quando eles danificavam, entendeu? Eu não ia me equipando, entendeu? Não ia me equipando. Então, o que é que a gente tem que perceber? Quais foram os comportamentos da gente que mudou de lá para cá, né? No meu caso, esse ainda permanece até hoje, de eu não me equipar. Eu vejo assim muitos vídeos de cabeleireiro, de barbeiro, que eles têm a bancada cheia. A minha não é cheia. Na minha cabeça eu criei o pensamento de que a minha máquina estando funcionando tava boa, entendeu? Tava boa. Eu só ia comprar outras depois que quebrasse. Eu não comprava duas, três, entendeu? Então isso daí é uma coisa que hoje eu vejo assim que a pessoa tem que, se ela puder, quer dizer, na verdade a gente pode, basta que a gente se organize. A pessoa ter os equipamentos bem organizados e bem equipado, ter mais de um. E eu observo assim que tem gente que está em algumas profissões que às vezes não tem nenhum, como esse dia agora veio um rapaz aqui, um colega meu até, e ele veio me pedir uma ferramenta emprestada, um serrote. Aí eu emprestei para ele. Então toda vez que ele vai fazer algum serviço, ele corre atrás de emprestar de alguém uma ferramenta, porque ele não tem todo, quer dizer, ele não está equipado, entendeu? E aí, esse daí foi uma coisa que permaneceu comigo durante toda a minha trajetória, bem dizer, até hoje. Então, a gente tem que perceber quais são as coisas que fazem com que a gente não evolua, entendeu? Com que a gente não desenvolva. Então, nesse tempo, eu percebi que se eu continuasse com aquele costume, fazendo aquelas mesmas coisas, ganhando e gastando no final de semana, comprando, gastando tudo, né? Eu não ia ter. Meu pensamento era, se eu continuasse assim, eu não ia ter nada no futuro. E eu chegava às vezes a pronunciar isso algumas vezes com alguns colegas meus, dizendo assim, olha, às vezes eu estava numa roda de colegas, a gente estava lá, né, fazendo aquelas coisas e tal, e vinha esse pensamento na minha cabeça. E aí eu chegava a falar, rapaz, se a gente continuar assim, a gente não vai ter nada na vida, moleque. Nós vamos ser devagar. Devagar quer dizer que são palavras que a gente usava aqui na época, né? Devagar, chué. A pessoa não ia ter nada, entendeu? A pessoa não ia ter condições financeiras. Isso que eu queria passar, né? Quando eu falava aquilo. Aí uns não concordavam. Diz não, que nada, não tem nada a ver, a gente tem que aproveitar a vida e tal. Tem que aproveitar os momentos. E eu sempre com aquela ideia. Então, resumindo, quando chegou
na época, na minha vida que eu engravidei a minha esposa que está comigo até hoje. Quando eu engravidei ela, nasceu minha primeira filha, eu senti a necessidade de fazer uma casa para mim morar. Até então eu não tinha pensado nisso, né? Eu morava na casa dos meus pais e ela morava na casa dos pais dela. Até naquele momento eu não tinha pensado, mas eu pensava em ser uma pessoa bem de vida, entendeu? Ter as minhas coisas, entendeu? Bem sucedido para mim é ter as coisas que eu preciso. É eu ser independente, entendeu? Para eu poder tomar minhas decisões e fazer aquilo que eu quero. E eu senti essa necessidade e aí foi que eu comecei a ver que nesse período eu fui, na verdade, eu já percebia antes, mas eu fui obrigado a deixar aquelas coisas de lado. Aquele pensamento que eu tinha, que eu ia ser devagar se eu não tomasse a decisão, nesse período eu fui obrigado a tomar a decisão, que foi largar aquelas coisas. Então eu tomei uma decisão drástica. Eu tomei uma decisão impactante, entendeu? Eu marquei uma data, a partir de tal dia eu não vou mais consumir esse tipo de coisa, né, que está atrapalhando a minha vida. E aí, eu estava me formando na época, e a data que eu tinha marcado era a data da minha formatura, né? Quando fosse o dia da festa, ia ser a última vez que eu ia beber e tal, e ia fazer aquelas... fazer a última vez que eu ia fazer aquilo, né? Beber e tal, e gastar dinheiro daquela forma. E aí chegou a data, e a partir daquele dia, eu confesso que eu andei ainda, como é que se diz, recaindo, né? Umas 4 vezes mais ou menos. Mas, beleza, chegou um tempo que eu me tornei mesmo assim convicto daquilo que eu tinha que fazer, entendeu? Sabe qual é aquela época? Sabe aquele momento que você decide que você está certo daquilo que você quer? Isso daí é muito importante para a pessoa conseguir realizar algum objetivo. É você se tornar convicto. É você se tornar... É você adquirir a plena certeza de que é aquele passo que você deve dar naquele momento da sua vida. E aí chegou esse momento na minha vida e eu fiquei convicto, né, daquilo, né? Eu tenho que parar para me fazer diferente na minha vida. Então eu fui, e a partir daquele dia eu não gastei mais nenhum real, nem 10 centavos pelo menos em outra coisa a não ser na minha casa, comprando material de construção, comprando as coisas que fosse preciso para executar, para construir a casa. Não gastei mais nenhum real. E sabe o que era engraçado nesse tempo? É que os meus colegas, que eu estava acostumado a sair, eu algumas vezes ainda continuei saindo. Mas pensa, olha só como eu fazia. Eu ficava com todo o meu dinheiro guardado em casa. Vamos supor, eu tinha na época aí, vamos supor, 600 reais, 800 reais na minha gaveta guardado. E aí eu pegava apenas 2 reais, ou às vezes 5 reais, e levava. No caso, se me desse sede ou fome, eu comprasse alguma coisa, entendeu? E eu brincava bilhar também às vezes, para mim pagar 1 ou 2 fichas de bilhar, para mim brincar com eles. Então eu ia às vezes com eles ainda, só que eu não bebia e não gastava com nada mesmo, não gastava absolutamente nada. Às vezes as pessoas ainda pagavam algumas coisas para mim, quer um ref e tal, eu pegava. Então algumas vezes eu fui, mas não gastava, mesmo eu indo eu não gastava, às vezes eu levava esse dinheiro e ainda trazia de volta ainda. Então eu me tornei um cara completamente, como é que eu posso dizer a palavra, rapaz? Aqui, mão fechada para aquelas coisas, entendeu? Não gastava nada. Então o dinheiro eu pegava, no outro dia eu comprava o meu alimento, que era obrigatório, né? Esse tempo já estava, a minha esposa já estava morando comigo, já com a minha filha. Eu comprava o alimento e o que eu tinha era comprando os materiais para fazer a casa, areia, tijolo, cimento, e trabalhando.
Outra coisa, eu passei a trabalhar de domingo a domingo, sem intervalo. Mas como assim tu trabalhava direto? Não. Eu trabalhava todos os dias, é isso que eu quero dizer, eu trabalhava todos os dias. A hora que chegasse alguém para cortar o cabelo comigo, eu cortava, estava disposto. E durante o dia, eu batia massa, eu ia fazendo, colocando tijolo, eu aprendi a fazer isso nessa época. Eu mesmo batia massa, eu mesmo sentava tijolo, aí eu cortava cabelo, e assim eu passava o dia fazendo essas atividades, e às vezes durante a noite eu ainda cortava cabelo quando chegava, então não tinha hora para mim trabalhar, entendeu? Era direto, de domingo a domingo, sem sair para nenhum lugar. Às vezes eu saía à noite, como eu falei, algumas vezes eu saía à noite, e assim eu fiz por um longo período, determinação total. E aí eu construí uma casa bacana para mim de altos e baixos. No decorrer da minha carreira aconteceram várias coisas para que, como é que eu posso dizer assim, que fizeram eu mudar de comportamento, que se eu mantenho esse comportamento logo no começo, hoje eu seria outra pessoa completamente diferente. Mas aí, o que eu quero dizer, o dinheiro que a pessoa ganha com corte de cabelo, com o trabalho que a pessoa faz, depois os filhos, né, começam a crescer e tal, então a família começa a puxar uma parte também do dinheiro que a pessoa ganha. Então isso daí retarda mais um pouco os planos que a pessoa faz, certo? Então, ponto importante, você que está começando a cortar cabelo agora, você deve ser uma pessoa bem educada financeiramente. Procure se educar bem financeiramente. O que você vai fazer com o seu dinheiro, entendeu? Como investir ele, entendeu? Para quando chegar um longo período você tá com ele bem aplicado. E não desperdice nada, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Quando ele fez a multiplicação de pães, ele disse assim: recolhei os restos, né? Não deixai nada estragar. Então não desperdice nada. Não desperdice dinheiro à toa, entendeu? Do seu trabalho. Seja um cara consciente. Mesmo se você não tiver família hoje, se você é um cara solteiro, uma mulher solteira, não desperdice, aplique tudo de forma correta. Por quê? Porque se a pessoa faz dessa maneira, a pessoa tem muita chance de se tornar uma pessoa bem sucedida financeiramente no futuro, entendeu? Então, bastante esforço, não desperdiçar nada, nem tempo, trabalhar mesmo com afinco, né? Ter essa convicção de que é esse passo que você tem que dar, seja lá para que direção for, entendeu? Se for para você aprender a cortar cabelo, se prontifique, como é que eu posso? Pague o preço, entendeu? Que for necessário. Se for para você construir sua barbearia da mesma forma, para você fazer sua casa da mesma forma, tenha convicção de que é aquilo que você quer fazer, e o resto vai ser apenas resto. O que vai valer, sua prioridade vai ser aquela, entendeu? De você construir aquele objetivo que você fixou na sua cabeça, que você criou e acha que aquilo é que você tem que fazer. Você tem certeza disso, certo? Então isso daí é um pouco de como foi que eu fiz a minha casa com a minha barbearia na época. Estou contando para vocês, certo? Para inspirar você também, que você pode fazer a sua também, construir sua vida da maneira que você quer, ok? Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, escreva qualquer coisa aí nos comentários, se você concorda, se você não concorda, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço.